A seleção do Equador foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo ao ser derrotada por Senegal por 2-1 na última terça-feira. Com isso, São Paulo não conseguirá receber uma bolada da FIFA por ter tido um dos seus jogadores convocados para a disputa do Mundial. A FIFA paga $10 mil por dia para os clubes por cada jogador convocado para a Copa do Mundo. Arboleda foi o representante do São Paulo na Copa do Mundo e, embora não tenha sido acionado pelo técnico Gustavo Alfaro, rendeu um bom valor para o São Paulo. Desde a convocação de Arboleda para a disputa do Mundial no dia 14 de novembro até o último dia da seleção do Equador no torneio, no dia 29 de novembro, se passaram 15 dias, ou seja, o São Paulo vai receber cerca de $150 mil graças à presença do seu jogador na Copa do Mundo. Apesar de não ter entrado em campo no Catar, Arboleda realizou o sonho de disputar uma Copa do Mundo, algo que parecia muito distante depois dele sofrer uma séria lesão. O jogador foi submetido a uma cirurgia e intensificou seu tratamento nos últimos meses para acelerar a recuperação que aconteceu dias antes da convocação da seleção do Equador para a Copa do Mundo. Arboleda pode ser considerado um grande reforço para Rogério Ceni em 2023. Depois de ser baixo durante todo o segundo semestre de 2022, o comandante São Paulino, enfim, voltará a contar com o principal zagueiro do elenco. O São Paulo viu 2 centroavantes do elenco deixar o clube, Éder e Bustos. As saídas foram por motivos distintos, mas agora o São Paulo tem uma lacuna na posição que conta só com Caleri como unanimidade. Éder teve o contrato rescindido no mês de novembro. Sem ter conquistado tanto espaço como titular no setor ofensivo em 2022, ele parou de ser utilizado antes mesmo do fim do Brasileirão. Bustos, que chegou ao São Paulo por empréstimo em agosto deste ano, foi outro que saiu recentemente. Com as baixas, os únicos atacantes do plantel São Paulino que pode suprir a ausência de Caleri na próxima temporada são os jovens Maioli e Juan, além de Luciano. As promessas de Cotia ainda têm pouca experiência no futebol profissional. Juan, de 20 anos, fez 13 jogos na temporada, entrando no segundo tempo na maioria. Maioli, de 19, esteve em campo apenas uma vez em 2022 e sequer é centroavante de origem, apesar de ter atuado na função com o técnico Rogério Ceni. Já Luciano, que é um dos jogadores mais queridos da torcida, jogou parte da carreira como um 9 de ofício, porém tem atuado mais recuado nas últimas temporadas, aparecendo como segundo homem do ataque ou meio atacante. O camisa 11, inclusive, fez diversas partidas como companheiro de Caleri. Um dos primeiros movimentos da diretoria do São Paulo para suprir a carência já aconteceu. A diretoria sondou a situação do atacante David do Internacional. O jogador do Internacional é visto como alguém que se encaixa na política do bom e barato e não deve ser o único procurado pelos dirigentes do time paulista. A oferta feita pelo São Paulo ao Atlético Goianiense pelo meia Wellington Rato não agradou os dirigentes do Dragão, segundo a apuração do lance. A multa rescisória do jogador gira em torno de 8 milhões, mas a equipe de Goiânia topa negociar o jogador por cerca de 60% do valor, porém as cifras oferecidas pelo São Paulo são abaixo disso. De acordo com pessoas de dentro do Atlético Goianiense, há uma necessidade de fazer caixa após a queda para a segunda divisão do Brasileirão, e o dinheiro oferecido pelo São Paulo não atende ao que o clube precisa no momento. Do lado do jogador, a história é diferente. O empresário de Rato e o São Paulo já teriam entrado em acordo, acertado salários em um contrato de 2 anos com gatilhos de produtividade. A vontade do meia é de atuar no Morumbi em 2023. Porém, com o desacordo entre os clubes, a negociação não foi sacramentada e o impasse deu espaço para outros times se interessar por Rato. Para contar com o jogador, o Fortaleza, por exemplo, ofereceu ao Atlético Goianiense cerca de 4 milhões, oferta que agradou a direção do Dragão.
Apesar da negociação entre o Atlético e o Fortaleza evoluir melhor, a vontade de Rato segue sendo jogar no São Paulo. No entanto, o tricolor não topa cobrir a oferta do Fortaleza e quer pagar algo em torno de 3 milhões e 3,5 milhões no negócio. A alternativa que os dirigentes são paulinos estudam é a de envolver jogadores na negociação e viabilizar uma troca. Um dos nomes que estaria sendo cogitado pelo clube paulista para ser oferecido é o lateral Natan, que está emprestado ao Coritiba. Nessa temporada, Rato foi um dos destaques do Atlético Goianiense. Ele entrou em campo 70 vezes, anotando 15 gols e dando 8 assistências.